ter esclerose múltipla é o fim da vida? Depois de receber o diagnóstico, eu terei que parar de trabalhar? Terei que deixar de fazer aquilo que eu amo? A nossa convidada de hoje mostra que não, que é possível ter esclerose múltipla e continuar trabalhando. Afinal, ela consegue cuidar e ser cuidada. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Desesclerosando, onde nós desmistificamos tabus sobre a esclerose múltipla e mostramos que é possível viver bem, mesmo tendo um diagnóstico tão difícil. Se você ainda não me conhece, eu sou a Juliana Ferreira, fisioterapeuta especializada em esclerose múltipla e atuo com pacientes com M desde 2015. E junto comigo tem a nossa host, a Bia. Se apresenta aí, Bia. Eu sou a Bia Genic, sou nutricionista, tenho esclerose múltipla desde os 12 anos e já estou nessa jornada com o diagnóstico, inclusive trabalhando, que é o nosso tema de hoje, na verdade, já há bastante tempo. Nas minhas redes sociais falo diariamente sobre alimentação saudável, tanto na esclerose, na neuromielite, em outras autoimunes e também neurológicas aí. E no Desesclerosando de hoje, vamos receber uma convidada especialíssima, que é diagnosticada há 2 anos e ela é enfermeira e nem por isso deixou de trabalhar. A Ana Galvotante será a nossa entrevistada. Seja muito bem-vinda, Ana. Obrigada, meninas. Obrigada pelo convite. É um prazer estar falando também para outros pacientes EMs, assim como eu. Seja muito bem-vinda. E antes de a gente começar, a gente sabe que quem senta aqui nessa cadeira para ser emparedado, na verdade, ganha um presente, não é verdade? Então, pra gente poder começar, você já vai ganhar um presente muito especial, que é a nossa cara. Pra você poder já começar a usar hoje mesmo com a gente. Vamos lá. Muito obrigada. Uma caneca realmente que me representa, hein? Desesclerosando. Muito bem. É isso aí. Então, a gente sempre fala que a caneca é pra gente poder se hidratar. Afinal, beber água é muito importante, né? A gente vai relembrar isso em cada episódio do nosso podcast. Sem dúvida. E o tema de hoje já surgiu através das nossas caixinhas lá no Instagram, né? Muitas pessoas têm essa dúvida. Será que eu vou poder continuar trabalhando? Será que eu vou poder continuar exercendo a minha profissão, mesmo tendo diagnóstico? Será que eu vou poder continuar de um jeitinho diferente? E a gente vai falar um pouquinho sobre isso e muitas novidades, muitas curiosidades sobre a Ana, né? Aqui nesse episódio super especial. E antes de mergulharmos nessa história incrível da Ana, eu tenho aquele recado especial de sempre. Então, você que está nos assistindo, lembre-se de deixar o seu like, se inscrever aqui no canal, ativar o sininho para você receber todas as notificações. Isso vai ajudar com que o Desesclerosando chegue a mais pessoas. E aproveite, também deixe aqui nos comentários quais temas você gostaria que a gente abordasse, quem você gostaria de ver aqui sentada na nossa bancada junto com a gente para ser emparedado, como a Bia disse. Então, mande aqui nos comentários, tanto no YouTube quanto nas redes de streaming que você esteja assistindo, pra gente também conhecer o que você pensa, o que você está achando do Desesclerosando e quem você gostaria de ver por aqui. Além de compartilhar um pouquinho das suas experiências sobre o tema também, que pra gente é muito interessante saber disso tudo. Bom, Ana, então, mais uma vez, muito obrigada por ter aceitado esse convite de ser carinhosamente emparedada no Desesclerosando. E pra gente começar, claro, né? Conta um pouquinho pra gente, pro pessoal lá de casa, como que foi o seu processo do diagnóstico? Quais foram os primeiros sintomas? O que você apresentou ali? Como foi receber esse diagnóstico? Bom, o diagnóstico foi em outubro. Eu tive uma alteração visual, foi meu primeiro sintoma, de uma forma bem discreta. Eu estava trabalhando, né, então lá com as correções e de repente me vi um pouquinho cansada, fechei o computador e quando eu olhei para a TV eu já vi na visão direita, então uma alteração, não estava conseguindo ver detalhes, né, dos objetos.
E achei que era só um cansaço por estar lendo muito, mas no dia seguinte, além da parte visual de detalhes, as alterações de cores que me chamaram a atenção. Então eu procurei um oftalmo, porque na minha intenção, na minha ideia, estou com alguma coisa na visão, vou a um oftalmo. E fui num PS de oftalmo, fiz o rastreamento tudo normal e fui para uma série de exames específicos, né? E fiz as tratativas dos exames, e aí no último exame, que era uma tomografia específica do olho, o oftalmo que estava no dia, ele observou e falou: olha, tá tudo normal aqui, mas a gente precisa do laudo ainda da ressonância da máquina. Mas assim, tendo em vista a sua idade, a sua raça branca, por ser mulher, é muito provável que essa alteração visual ou seja de uma compressão de um tumor, ou seja uma doença desmielinizante. Eu sugiro que você vá ao neurologista. Levantou-se, sem muito mais palavras, e saiu e me deixou ali, sozinha, na sala. E pra gente ainda que é profissional com esposo, né? Eu acho que é mais chocante, mais impactante isso, né? Assim. Com certeza, eu realmente entrei por um momento ali num estado de choque. Então, meu esposo, que não é da área, vamos, amor, terminou o exame. Eu falei: você não entendeu, né, o que ele disse. Ele não ele falou que vai ter que ir no outro médico. Eu falei: tá. E aí foi um impacto, que eu fiquei assim, stand-by por uns dias e fui pro neurologista, fiz os exames e foi onde veio a confirmação do diagnóstico. Então, foram longos um mês, né, de espera dos resultados de ressonância, passar no neuro para finalizar o diagnóstico. Então, eu falo que foi, assim, duplamente susto, pela forma como foi dada, né, a possibilidade de e receber a confirmação de, né? Então, nesse período foi bem intenso, porque como você falou, né? Sou enfermeira, sou da área, e ter um pouco de conhecimento além, né? Acaba nos trazendo uma percepção diferente, uma noção, às vezes, da gravidade de algumas coisas, né, que um leigo não tem. Então, foi um período de bastante ansiedade, até o fechamento do diagnóstico. Ouvindo seu relato, Ana, e correlacionando com o relato que a gente ouviu no outro episódio com a Paty, nos deparamos 2 vezes com histórias de que o diagnóstico foi jogado de uma forma bem aleatória, sem explicação ali, né? Sem cuidado, sem tato, né? Aqui nós estamos sentadas em 3 profissionais da área da saúde, cada uma na sua área, mas eu acredito que nós 3, a gente tem um pilar que é fundamental, que é a humanização, que é pôr o paciente no colo, que é literalmente, né? Mas dar atenção, tratá-lo como um ser humano. Imagino que não só a Paty ou não só a Ana, mais de vocês também tiveram um diagnóstico assim jogado. É isso, você tem esclerose múltipla como se fosse uma gripe. Como foi para você receber essa notícia assim? Olha, meninas, foi muito impactante, porque estar do outro lado, eu estou acostumada a cuidar, a estar de branco à frente de um paciente. Estar na posição de paciente já é complexo, e receber um diagnóstico de grandiosidade, né, de complexidade como esse foi muito impactante para mim. Mas, ainda que eu tenha me sentido perdida, né, desamparada, porque foi assim que me senti naquele primeiro momento, eu agradeço, sabe? Eu ainda agradeço muito a Deus, porque Ele foi assertivo. Poderia ter sido um outro médico que tenha visto só a parte dele, então eu sou oftalmo, minha parte é única exclusivamente o olho. Se o olho tá dizendo aqui que tá normal, então bora pra outra. Mas ele foi assertivo. E mediante aquele tsunami que virou minha vida em questão de 10 minutos que durou o exame, né? Foi que eu pude, então, ir atrás de saber se era, se não era, e com isso também me tratar de uma forma mais precoce, de chegar a um profissional especialista, o que a gente sabe que realmente faz toda a diferença, né, na questão da esclerose, o quanto antes você inicia, o quanto antes você cuida de todas as partes, porque a gente sabe que
é esclerose múltipla. E assim como a denominação ela é múltipla em cuidados, em quesitos de fatores causais e de risco, né? A gente não consegue determinar em que ponto foi que ela começou, em que ponto foi de onde veio, se foi do pai, se foi da mãe, a gente não sabe, mas a gente sabe que sim, ela é multifatorial, né? Então o tratamento é multifatorial, ele não é só um tratamento medicamentoso, sim, ele existe, ele é válido, ele deve ser feito com orientação médica, mas é uma série de outras pequenas coisas que somando monta a coxa de retalho que vai dar então o curso, né, dessa doença. Então, de verdade, passado o susto, né, o impacto em que eu fiquei ali congelada por alguns segundos, que meu marido ficou, vamos, eu sou grata a ele, porque poderia ter deixado como muitos deixam só mais um e a vida segue e vai, porque é tudo muito inespecífico e às vezes no dia a dia você não se dá conta dos pequenos sinais e quando eles voltam às vezes já pode ser num agravamento, numa situação mais desafiadora. Então, mediante o susto ainda assim eu sou grata pela indicação, pela orientação que esse doutor teve, né, enfim, e faz parte, foi mediante o susto que aí eu fui. Em relação a isso, realmente é importante a gente falar que quantas pessoas não demoraram tempo. A própria Bia demorou bastante tempo para conseguir o diagnóstico E diferente da Ana, desde o primeiro momento o médico já levantou a hipótese da esclerose, porque desde o primeiro líquor que eu fiz já dava ali que tinha esclerose, mas davam várias outras doenças junto, né? Então, e ele ainda falava, eu não quero fechar o diagnóstico, porque uma vez que a gente fechou não vai reabrir e pensar em outra doença. Então, desde o primeiro momento a gente já sabia que podia ser, mas ele ainda arrastou 1 ano até conseguir confirmar o diagnóstico realmente. Então, como cada história é única, né? Eu fui para o neurologista, que era um especialista, então, na área. E com os exames adicionais que eu fui dessa parte do oftalmo, era uma neuromielite, né? Óptica foi meu primeiro sintoma aí da doença, meu primeiro surto, foi uma neurite. E neuromielite óptica. E aí ele, muito cauteloso, falou assim, olha, vamos rastrear e não vou te enfiar numa máquina de ressonância para durar cerca de 2 a 3 horas. Eu vou primeiro pedir da região de crânio. Se houver indicativo, se houver lesões significativas, a gente faz o restante. Então, assim foi feito, fiz a de crânio, né? E aí quando voltei era muito característico e não havia dúvidas a ele. E eu só fiz o restante para complementar mesmo, daí a questão de estadiamento da doença e tudo mais. Mas é complexo, assim. Ele falou, olha, tem o líquor, tem isso, tem aquilo, mas eu não vou te pedir tudo. Eu vou focar, né, no principal aqui. E se não for, a gente vai puxando os fios do novelo para chegar em algum consenso. Mas o exame foi muito comprobatório, muito clássico. E aí foi só complementação diagnóstico restante, né? Então foi rápido. Perfeito, Ana. E você comentou que o seu primeiro surto, né, seu primeiro sintoma foi trabalhando. E além disso, no pós-diagnóstico, como foi o seu trabalho? Você precisou parar de trabalhar? Ou você já passou isso alguma vez na sua cabeça? Não? Como foi a relação diagnóstico-trabalho? Olha, foi enquanto eu estava trabalhando e nesse processo todo até o fechamento do diagnóstico, assim eu permaneci trabalhando, né? Não precisei... E pelas contas foi na pandemia, né? Foi um pouco depois, quando já tinha voltado, né, essa parte mais ao normal e aí eu dei sequência, não precisei parar porque o sintoma ele durou aí cerca de mais ou menos 1 semana e aí retornou, então enquanto eu fazia a complementação diagnóstica eu continuei trabalhando e a única coisa que às vezes acontece de em algum momento a gente precisar dar uma reduzida em intensidade, fazer alguns ajustes de rota, né? Alguns ajustes assim. Mas desde então eu nunca precisei mesmo me ausentar, parar por completo a atividade. Existem dias mais tranquilos, dias mais custosos, mas a gente ainda continua trabalhando na sequência. Eu e a Bia, a gente acredita muito
na possibilidade do paciente, né, do EMER, ele continuar trabalhando mesmo após o diagnóstico. É uma bandeira que eu e a Bia, a gente acredita muito e defende. E passou na sua cabeça alguma vez parar de trabalhar? Não. Eu acho que se manter ativo, na verdade, favorece a você manter o seu cérebro ali atuante. Ele é um músculo e ele precisa ser exercitado, senão, né, ele atrofia, assim como qualquer musculatura do nosso corpo. Então, o que eu mais preconizo, assim, o que eu mais quero realmente é me manter ativa, né? Me manter ativa em formas da questão de trabalho, na rotina diária com a filha, com a casa, e manter essa autonomia, né? Manter esse espírito de, não, eu tenho, né, condições de realizar as atividades, eu faço algumas alterações, algumas modificações, mas a vida segue. E se dar sequência no mais normal possível. Mesmo que seu 100% não seja o 100% daquele dia, mas tá tudo certo, você continua. Então, não foi uma ideia de, tipo, vou estagnar e vou modificar totalmente, né, a atividade. E até para contar um pouquinho pro pessoal de casa, a Ana não só trabalha, como ela tem também 2 empregos, né? Porque além de ser enfermeira, ela também é professora. Então são 2 empregos que, querendo ou não, acabam exigindo muito do físico. De, por exemplo, quem já acompanhou alguma parente aí, por exemplo, num trabalho de parto, sabe que às vezes o trabalho hospitalar, ele é muito cansativo, por você ficar muitas horas em pé, né? Às vezes em parto, dando aula. Às vezes até dá pra dar uma apoiadinha na mesa e outra e tal, mas a maior parte do tempo você tem que estar se movimentando na sala de aula. Você sentiu um pouco dessa dificuldade, assim, no seu trabalho, desse esforço físico mesmo, de ficar em pé, de ficar horas ali, seja em trabalho de parto distante, ou seja, dando aula? Em alguns momentos, sim. Alguns dias, sim. Mas na grande maioria eu consigo dar sequência nas atividades sem grande impacto. Claro que ao final ali, né, de 8 horas atrás dos alunos, atrás das pacientes, a gente tem um cansaço óbvio, habitual, mas não é algo que limite a fazer atividade. Mas sim, por exemplo, essa semana mesmo que eu tava, né, com alguns sintomas um pouquinho mais exacerbados, de formigamento, de fadiga. Então, dando aula e discretamente a gente senta um pouquinho, fala um pouquinho e volta. Então, a questão é ajustar a necessidade daquele seu dia, né? Então, isso em alguns momentos é necessário fazer. Mas não invalida e não te impede de executar a atividade. Mas às vezes a gente tem que dar uma reduzida ali na correria do dia a dia e adaptar. Mas é possível continuar. Reconhecer o próprio corpo. É como eu falei, às vezes 100% daquele dia é aquele 30% que você está conseguindo dar, mas na situação daquele dia, no momento que você se encontra das limitações, é o máximo que você conseguiria lidar. Então a gente faz o máximo que dá para fazer naquele dia. A gente gosta de falar bastante sobre respeitar os seus limites, né? Entender até que ponto posso ir naquele dia. E o fato de você conseguir respeitar isso dentro do seu trabalho é muito importante, né? Porque acho que a Bia pode ver se concorda comigo, mas a maioria dos nossos pacientes com esclerose múltipla, eles acham que é 880. Eu não dou conta do meu trabalho, então eu vou parar de trabalhar. E às vezes é só um dia difícil, como é um dia difícil pra mim, que não tenho esclerose múltipla, também tem dias difíceis, que eu quero ficar deitada e tá tudo bem, né? E nós mulheres, a gente vive num mundo cíclico também, né? Pensando no nosso ciclo menstrual. Então vai ter semanas que a gente vai estar hiper produtiva e vão ter semanas que a gente quer ficar quietinha no nosso casulo. E tá tudo bem, né? É saber a gente, como a maioria dos EMERs são mulheres, meninos, essa parte vocês deixa um pouquinho pra gente, mas é isso, a gente conseguir identificar que parte do nosso ciclo a gente tá, como que a gente pode se forçar mais ou forçar menos. E eu acho que isso é importante quando a gente fala de trabalho, de vida pessoal também, né? Aprender a reconhecer, né? E respeitar. Porque assim, hoje, né, com o diagnóstico, eu não deixei de ser a Ana enfermeira, a Ana professora, a Ana Carolina mãe, esposa, filha, né? A gente tem diversos papéis, né, sociais.
mas eu tenho uma condição diferente e eu tenho que ter essa ciência, essa aceitação de que sim, agora eu continuo sendo eu, mas numa versão um pouquinho diferente. Então, pode até levar um tempinho pra gente se adaptar, se reconhecer, né? Digerir algumas modificações de aceitação, porque nem tudo é tão instantâneo, mas é um processo, né? E reconhecer isso e respeitar e diminuir o índice de cobrança e fazer o melhor do seu naquele dia. Mas é possível, mas tem uma coisa que nunca passou na minha cabeça, foi exatamente isso, do tipo, não, agora eu preciso parar, estacionar, minha vida mudou de uma forma que não dá pra seguir, né? E até fazendo um paralelo, como você acaba voltando muito mais pra saúde da mulher, né, e da gestante, enfim... É como a gente sempre orienta as gestantes em trabalho de parto, né? Não fica fazendo força fora de hora. Escuta o seu corpo, sente se ele quer fazer a contração, se tá vindo a contração, não faz força fora. Não gasta energia à toa, claro, né? É isso. Então, acho que é muito disso, assim, né? Você também se reconhecer. Claro que não é uma contração, mas é um movimento, é um cansaço, é um sintoma. Então, assim, sinta que, né? Deixa o seu corpo entender o seu novo limite. É reconhecer mesmo. E às vezes, como você falou da força, é saber onde você quer gastar a força. E a força nem sempre é força física. Porque o que impacta muito, pelo menos pra mim, e acredito que por uma boa parte, é o cansaço, o esgotamento psicológico, emocional, porque é uma doença que não te traz somente, única e exclusivamente questões físicas. Ela pega muito pra você a parte emocional, né? Do será que eu vou dar conta? E se a vida não é certa pra ninguém, mas pra nós temos um diagnóstico, né? Neurodegenerativo. Esse se pode martelar muito mais vezes. Então, acho que com o tempo eu tô aprendendo também a escolher quais as batalhas eu quero lutar, aonde eu quero gastar a minha força. Porque tem coisas que às vezes eu penso assim, falo, ai, quer saber? Não vai modificar pra mim, deixa passar, que eu não vou gastar energia pra isso, porque depois eu vou precisar de energia pra outra coisa, seja física ou emocional. Então eu acho que é por essa escolha mesmo, assim, a gente vai guardando energia, né? Essa frase que você usou foi muito boa, né? Quais batalhas eu quero? Quais batalhas eu quero? Tá, e às vezes eu percebo, né? Eu sempre falo que eu sou a pessoa de fora. Eu não tenho diagnóstico, eu tento colocar no sapato de vocês o máximo possível para gerar empatia e conseguir entender o que vocês sentem. Mas o que eu percebo é que muitos de vocês acabam buscando batalhas que se desgastam, se você se desgasta muito, mas você não tem ganho, né? Então, essa frase pra mim foi muito boa. Qual batalha você quer lutar, né? Ficar brigando com o outro que não entendeu o seu diagnóstico, tá bom, ele não entendeu, segue a vida, né? Ou é realmente fazer um trabalho educativo para você ensinar as pessoas, né? Por exemplo, né, um modo de dizer, ou vou gastar minha energia sendo produtiva no meu trabalho, trazendo o meu legado, trazendo a minha história, onde eu vou pôr, né, meu foco, a minha luz. E se eu vou só desperdiçá-lo por aí ou se eu vou fazer algo produtivo. Acho que isso é muito importante quando a gente fala de esclerose múltipla. Bom, e pra quem não sabe, né, as duas, tanto a Bia quanto a Ana, como a Bia falou, elas trabalham no mundo da gineco-obstetrícia e um dos passos é acompanhamento de parto. Eu tive a honra de ter a Bia sendo minha doula no meu trabalho de parto, sou muito grata a ela por isso. Mas agora vem uma pergunta para vocês duas, hein? Momento perrengue. Vocês duas trabalham em parto, né? Ficam horas lá. O meu parto durou muitas horas. A Bia ficou lá desde que eu cheguei. E eu imagino que quando você acompanha o parto ou está acompanhando os alunos em estágio também, fique bastante tempo. Existe a parte do trabalho de parto que a gente acompanha com os alunos. Mas boa parte da minha trajetória é com pacientes de alto risco, então são internações muito prolongadas em cenário de muito risco, muita angústia, muito tudo, que é bem complexo também, né, de acompanhar. São pacientes que ficam meses, às vezes meses deitados esperando a gestação chegar até o final.
torcendo para chegar até o final. Então, assim, é muito tempo, muitas horas lá, de um lado pro outro. De um lado pro outro, é isso aí. Mas eu quero saber de vocês duas. Qual o maior perrengue que vocês já passaram ou no acompanhamento de gestantes de alto risco ou no acompanhamento de um parto em relação à esclerose múltipla ou fora deles? Perrengue sempre tem, mas contem aí pra gente. Quais são os perrengues que vocês mais tiveram nessa jornada de vocês duas? Vou te deixar pensar um pouco. O meu, assim, nossa, foi muito, muito difícil. Teve um parto que eu acompanhei em outro município. Foi lá em Caieiras. Foi já muito difícil de chegar, né? E foram 39 horas de trabalho de parto dessa gestante. Então, assim, ela tava cansada, eu tava super já cansada. E como a gestante não tinha acompanhante, eu ainda fui acompanhante, eu nem entrei como doula, eu fui como acompanhante. E ela já tava muito cansada, mas ainda tava se alimentando e tudo mais. E eu tava à base só do café, né? Porque... E lá onde o hospital ficava, não tinha lugar para comprar café, não tinha uma cantina, não tinha nada. Tinha, eu lembro, só uma barraquinha no meio da rua. E era uma estrada, assim, de chão batido terra, sabe? E... eu lembro que eu fui e comprei um galãozão assim de café, já peguei, juntei 5 cafés de uma vez, comprei e fui tomando gelado mesmo pra aguentar, porque eu já não tava mais aguentando. Só que naquela época eu tinha muita urgência urinária. Aí você junta 2 litros de café com urgência urinária, 39 horas acordada, gente, não. E o pior é que assim, não tinha nem como ficar falando, né? Eu vou no banheiro, eu vou no banheiro, porque eu ia a cada 5 segundos no banheiro. Então, eu acho que esse foi um dos partos mais difíceis, assim, que eu acompanhei, porque realmente, quando você tem ainda uma estrutura em volta, querendo ou não, a gente reveza com acompanhante, como doula, né? A gente reveza com acompanhante e tudo mais, é ótimo. Mas quando só tem você e você mesmo, não tem o que fazer. Eu lembro que teve uma hora que eu já tava tão desesperada. E outro, não tinha banheiro no andar. Caraca! Só as gestantes podiam usar o banheiro do quarto lá, né? Que ela tava com outras 6 mulheres ao mesmo tempo. Então eu tinha que descer 2 andares pra ir no banheiro. Teve uma hora que eu estava desesperada, eu fui na minha mala, peguei um absorvente, falei assim, eu vou ficar de absorvente, porque se escapar, pelo menos tá... Então foi assim, muito desesperador. Esse parto foi um dos mais difíceis, assim, que eu já acompanhei pelo tempo de exaustão do corpo mesmo e fazer xixi a cada 5 segundos. Olha o meu, acho que eu já passei vários perrengues também, tanto ali acompanhando a aluna, acompanhando o parto, né? E na própria maternidade em si. Mas eu acho que o maior perrengue que eu passei foi um perrengue de cunho mais até emocional do que físico, que foi uma gestante que chegou na minha unidade, parto agendado, né? E família inteira. Família com a blusa, vovô do fulano, vovó da ciclana, né? Uniformizados, né? Gestação esperada e tudo mais. E quando eu fui fazer a admissão, eu fui escutar o bebê, né? Eu fui escutar o bebê. Mas eu não escutei o bebê, né? E aí eu tive que realmente me virar nos 30 para contornar a situação sem transparecer o desespero, porque eu já sabia o que era, sem instaurar o pânico, porque a família toda estava no quarto, e retirar esse casal e levar esse casal para a salinha do ultrassom, porque eu como enfermeira já sabia do que se tratava, mas eu não posso dar diagnósticos, né, informações, né, é uma informação médica. Então eu tive que acionar a equipe, e aí, enfim, o diagnóstico veio que o bebê já não estava vivo. Então foi um cenário muito complicado, porque eu tive que acolher aquela mãe, né, de certa forma despistar a família, porque o casal precisava de um momento. E então na sala do ultrassom nós tivemos a confirmação de que realmente o bebê já não tinha mais batimentos. E aí eu tive que, né, trabalhar com a família, despistar, entre aspas, a família, para que o casal tivesse um momento deles numa notícia tão turbulenta, né, impactante. E
e depois conseguir programar, né, toda a logística para que essa mulher não voltasse para nenhum setor onde tivesse berçário, onde tivesse choros, né, enfim, para que esse casal passasse um mínimo de traumas adicionais, porque a situação, né, já foi traumática. Então, nesse dia foi bem complexo, me senti bem impotente, né, quanto profissional, porque já não havia muito a ser feito e por ser um cenário onde a gente está acostumado a trabalhar mais com questões felizes, mas eu sempre falo até para os alunos que a obstetrícia é muito feliz, a gente trabalha com vida, mas quando o inverso acontece é muito mais impactante, porque a gente está indo contra a lei da vida, que é nascer, crescer, né? Então, acho que essa foi um perrengue que eu passei, que eu tive que pensar muito rápido. E foi uma situação emocionalmente bem triste, né? Pra gente que tá ali no cenário. Então, foi uma questão que foi um perrengue grande. Naqueles... Se viram nos 30, praticamente, né? De resolver o cenário. Imagina como deve ter sido. Como mãe agora, né? Eu posso imaginar no seu ponto, né? Ter que falar pra ela. E no ponto dela também ter recebido essa notícia, não deve ter sido fácil. E já que a gente está falando em perrengue, algo que parece muito com perrengue, né? É o preconceito, né? Que a gente sofre de formas, às vezes, tão sutis no nosso dia a dia, e às vezes de pessoas próximas, às vezes de pessoas, né, que não são tão próximas assim, mas você já sofreu algum preconceito, seja no trabalho, seja com amigos, familiares, ou com alguma gestante, por exemplo, que você estava acompanhando, como um paciente, mas assim? Já, eu acho que muitas vezes, como você falou, é sutil, às vezes... Ou é por uma certa falta de conhecimento da pessoa a respeito, afinal de contas, é cerca de 45 mil pessoas que são portadoras, mas ainda não é assunto tão difundido, né? Por isso a importância de levar o podcast Desesclerosando para o máximo de pessoas possíveis se interarem sobre, né, o assunto, até porque a esclerose não é só sua, ela impacta a família inteira, né? Então é importante que todo mundo saiba. Mas sim, frases então do tipo, não, mas isso não te pertence, né? Você já procurou Deus? Não, isso não é seu, sabe? Isso não é seu, isso não pertence. Você já rezou? Não, mas isso, né? Não, isso é uma coisa que não tem. Ou então assim, mas agora tem remédio, né? Não, vai ficar tudo bem, não vai ficar tudo bem, você vai ver. Não, olha esse fulano, que o fulano tem não sei quantos anos e não tem nada, né? Não sente nada, tá ótimo, né? E eu falo assim, ainda bem, graças a Deus. Mas você vai ficar bem, você vai ver isso aí. No meu caso, eu tô pagando o pecado dos meus pais também, já escutei. Né? Então assim... Eu tô pagando o pecado de alguém que tá vindo. É como se você estivesse pagando conta por ter sido uma pessoa, uma questão ruim, né? Karma, não sei. O engraçado é que as pessoas que te disparam essas coisas se sentem tão religiosas, pensando, não, mas isso não é de Deus, isso não te pertence. Vamos fazer uma campanha que vai curar. E desde quando, né, quem tem essa fé, seja na religião que for, mas desde quando ele diz que ele castiga? Se ele é amor, se ele é compaixão, sim. Pra que ele iria usar a doença para castigo, né? Então, assim, tem várias coisas que você ouve e às vezes a pessoa pergunta, oi, tudo bem? Bom dia, como é que você tá? Tá tudo bem? Aí você fala, tô, né? Às vezes você não tá num bom dia, e aí quando você começa a se abrir a falar alguma coisa, tô, hoje eu não tô sentindo muito bem isso aqui, a pessoa desconversa, vai para outro assunto, seja porque ou ela não tá querendo saber mesmo, perguntou só como você tava por mera prática do dia a dia, né, da convivência, ou porque às vezes ela não sabe como vai conseguir te ajudar, né, toma uma rota de fuga, mas isso é muito habitual de acontecer, né, e de às vezes você sabe que você tem algumas limitações e você vai ter que fazer alguma rota um pouquinho diferente, e às vezes você percebe que você fala assim, poxa, né, talvez a pessoa tá pensando que você tá usando disso como uma desculpa, né? E o que eu mais tento fazer é não usar a esclerose como uma muleta,
né? Não uma muleta pra andar, porque graças a Deus, né? Tô seguindo firme, direitinho, e até o momento tô conseguindo me manter, né, com a minha autonomia, mas uma muleta de jogar para situações X da vida que vão acontecer. Mas é porque eu tenho esclerose, aí, sabe, aconteceu isso, então assim, mas dá um desconto, né? Porque eu tenho esclerose, então a gente tenta evitar, eu pelo menos tento evitar o máximo possível disso, porque eu acho que não agrega, né? Não quero tomar por esse ponto. Mas a gente se sente, sim, diminuído, em muitas vezes. E por muitas frases. E esse preconceito já acontece dentro do trabalho, dentro do hospital, dentro da instituição que você trabalha? Ou mais de pessoas conhecidas? Como que é essa relação desse preconceito? Ou por pacientes, ou por empregadores? Eu acho que assim, é mais constante até de pessoas de fora, que não... Porque como eu trabalho num ambiente que é mais assim de saúde, as pessoas têm uma noção, né, maior do que é, então acho que é mais tranquilo nesse sistema, acho que é mais complexo de fora, né, às vezes da parte de familiares que não sabem tanto, ou de pessoas aleatórias que são ali da proximidade, que acabam sabendo que você tem e vem com essas frases maravilhosas, né, prontas. E eu acho que é por falta mesmo de conhecimento, eu acho, né, de saber o que é. Eu falo, isso é coisa da tua cabeça. Realmente, é coisa da minha cabeça. Realmente, são mais 70 manchas na minha cabeça e coluna e tudo mais. Realmente, é coisa da minha cabeça. É engraçado ver como eles consideram ou algo miraculoso, né? É milagre que vai resolver, não é só rezar. Se fosse assim, nenhum padre, bispo, frei, pastor, enfim, da sua religião teria uma doença, qual que seja, né? Que é a pessoa mais cheia de fé, né, do que elas. E acontece, né? Todos têm, podem ter, né? Estar vivo está sujeito a isso. Exatamente. Né? Você está sujeito a isso. Então, pode ser questão genética, hábitos de vida, enfim, de alguma forma você está exposto a desenvolver alguma coisa. Mas eu acho muito engraçado. Sim, engraçado sim quando a gente olha de fora, porque na hora a gente chega a dar uma coisinha por dentro, né? Do tipo, você tá dizendo que eu sou o quê, né? Uma pessoa sem fé? Uma pessoa horrorosa que fez coisas tão ruins assim pra agora tá pagando nessa moeda, né? Mas depois a gente releva e sabe que é por puro desconhecimento mesmo, né? Da população. É que nem falava naquela novela, né? Salgueça da ceia, não é possível, né? Mais ou menos isso. Mas recapitulando mais uma frase que você falou, e que você falou assim, eu não me deixa bater. E de novo, a gente levanta muito essa bandeira de evitar, né, o vitimismo. Tadinho de mim, coitadinho de mim. Eu não convivo com a Emer, mas eu convivo com a Emers. E eu sei que a vida pra vocês é difícil. E pra todo mundo, né? Mas você tá vivo, você falou que é difícil, não é fácil viver. A gente tá aqui vivendo, graças a Deus, mas passa perrengue o tempo todo, né? Então, um dos nossos objetivos com Desesclerosando é trazer essa visão que você pode viver bem. Sim. Dentro da sua possibilidade, você pode trabalhar, você pode construir uma família. E né? que o normal é relativo. Exatamente. Cada um tem a sua normalidade. Tem o seu normal, exatamente. Mas é como eu falo, assim, é a questão de você ir se adaptando. Não é fácil, tem dias que realmente é muito difícil. Tem dias que se eu pudesse eu ficaria só deitada na cama. Tem dias que a caixinha do meu Instagram tem 52 mensagens da Ana, assim, desse tamanho. Hoje eu fui na força do ódio, mas eu fui. Isso aí. Tem dias que eu chego lá na fisioterapia e eu falo pras meninas lá do estúdio, eu falo, olha meninas, hoje eu vim aqui na força do ódio, eu vim, nem que seja pra fazer fisioterapia passiva, pra eu deitar aqui e vocês ficarem movimentando os membros, porque hoje eu não tô dando conta, né? De vez em quando eu brinco com elas, quando eu tô bem, e aí eu até brinco porque a Bia fica, né,
controladoria ali, que ainda faltam 500 gramas, viu, gente? Pra eu alcançar o meu objetivo de retornar o peso dos 5 quilos que eu perdi desde o início da medicação, do tratamento. E eu falo pras meninas lá, não foca, pode aumentar mais a carga hoje eu tô conseguindo, que eu preciso ganhar 500 gramas até a próxima consulta. E é assim, tem dia que eu peço carga, tem dia que eu falo pra ela, você esqueceu que eu sou esclerosada, eu sou PCD, você tá judiando muito no treino de hoje não tá dando, hoje, mas eu falo, é um pouquinho de cada vez, né, aquele lema igual do, só por hoje, né, um dia de cada vez, e vai. A gente brinca que são os esclerosados anônimos. Um dia de cada vez, mas é essa questão mesmo de parar se precisar, mas no outro dia vai de novo e vai na força do ódio, porque não é todo dia que você fala assim, hoje é dia de pilates, nem sempre, né? Mas a gente vai. Não é, no meu caso, posso falar que também vou na força do ódio. Acontece, sim. Todo mundo. Nosso corpo não é. Até blogueiras, fitnâncias da vida. Garanto que tem dias que ela não acorda falando, vou malhar. Entendeu? Blogueiras, inclusive, tem vídeo guardado, viu? E no dia que não quer, eu ainda posta. Olha, treina. Mentira, não foi o dia que treina. Tá lá, guardado. Todo mundo tem um dia de off, um dia de preguiça, né? Precisa, senão não dá. E você trabalha com essa questão de GO, da maternidade, você é mãe. Sim. Como foi pra você, quando você teve a Laura, né? Você ainda não tinha um diagnóstico? Não. Ela veio com a Laura bebê ainda, né? Ela tinha 3 para 4 anos. Você é um bebê para criança, mas como que foi essa maternidade, né? Depois que você descobriu, mudou alguma coisa em relação a ela, as brincadeiras, como que foi essa sensação? Mudou muita coisa, né? A primeira coisa que eu perguntei pro neurologista, eu tenho uma filha, qual a probabilidade dela ter isso também? Foi a primeira coisa que eu pensei quando ele fechou o diagnóstico, falou, realmente é esclerose. Ana, muito baixo, menos de 100%. Eu falei, então tá bom. E aí, então, eu me vi, né, na necessidade, porque a gente corre o tempo inteiro, trabalha e tudo mais. Mas uma das coisas que a esclerose trouxe de bom, porque fácil ela não é, ela traz muita coisa difícil, de sintomas e tudo mais, mas ela também traz um ensinamento. Ela não é de um todo ruim, né? E naquela correria louca em que eu me encontrava de trabalho, casa, trabalho, foi como se fosse um tapa na cara, do tipo, ei, Deus falando assim pra mim, você acorda, filha, eu te dei uma vida só, bora viver, a vida não é só trabalhar, não é só casa, lavar, arrumar, né? Bora viver. Então eu falo que a esclerose me trouxe uma urgência de viver. Porque a possibilidade de ter alguma alteração, alguma limitação séria que fosse me privar de desenvolver alguma atividade com a minha filha, de brincar, de viajar, de passear, foi tão gritante que eu me vi nessa urgência de viver. Então eu passei a dar menos importância a algumas coisas, passei a tentar dar mais tempo de brincadeiras ou de viagem, porque eu falei assim, eu quero guardar memórias, eu quero gerar memórias. Porque se vier acontecer alguma coisa, ela vai ter muito a recordar, né? Então eu falei, e não só para ela, para todos, né, da minha família, para todas as pessoas que eu amo, eu quero gerar o máximo de memórias. A gente às vezes se ingessa muito nas obrigações da vida adulta, né? Então, casa, né, enfim, a rotina e trabalho. Então acho que isso foi um ponto que a esclerose me trouxe de benéfico. Mas tem limitações, então, embora eu tenha tentado fazer sempre mais coisas, passeios, viagens, brincadeiras, tem dias também que eu tô limitada. Então tem dias que eu tô com muita fadiga, tem dias que eu tô com a visão muito ruim, muito embaçada, com desequilíbrio, com tudo que a doença nos faz relembrar que temos, porque tem dias que eu esqueço que eu tenho esclerose, né?
Mas alguns dias ela manda lembrança. Então, nos dias que ela manda lembrança, eu já conversei com a minha pequena, né? E eu explico de uma forma muito lúdica, mas ela entende. Fala, olha, os soldadinhos da mamãe, eles brigam comigo. E aí faz um dodói lá na minha cabeça. E aí, às vezes, a mamãe fica assim, com a perninha mais fraca. Parece que tem formiguinha andando em cima de mim. Aí eu explico pra ela. Então, a mamãe vai brincar. Mas vamos brincar de alguma coisa que dá pra gente fazer sentada? Deitada. E ela, às vezes, ela mesma já vê que eu tô mais quente assim. Mamãe, hoje você quer fazer aquelas brincadeiras que a gente faz aqui na cama, sentada, né? Eu falo, filha, ela vai, busca os cadernos de colorir, busca o brinquedo de joguinho, e aí a gente brinca sentada. Porque naquele dia é o que dá pra fazer. Tem dias que a gente corre, tem dias que a gente pula, então tem algumas limitações, mas acho que com jeitinho, né? Dá pra, mesmo sendo criança, dá pra adaptar, dá pra entender, pra que ela se sinta amada, ainda que eu não esteja pulando amarelinha, nem correndo com ela, porque naquele dia não dá. E como ela reage, né? Como ela reagiu a isso e com você, o cuidado? Eu falo que ela é uma criança muito iluminada, sabe? Ela é muito amorosa e ela entende essas limitações, essas coisas assim. E aí, às vezes, ela fala assim, não, mamãe, eu vou cuidar de você. Aí ela pega o creme, ela faz massagem na perna, gasta 1 litro de creme, gasta 1 litro de creme. A maternidade mas retorno. Dando recompensa. Vou me dar um agora. E aí ela faz, e aí ela busca água. Então, assim, do jeitinho dela, mas ela já compreende. E às vezes eu tô com a questão, não limitações físicas, mas com alterações de humor, que a gente sabe que acontece, né? Você fica mais deprê, você fica mais chorosa, né? Às vezes você tá bem, do nada dá aquela descompensação, e às vezes você chora, e aí ela abraça, e aí eu tento falar, filha, não é com você, né? Porque a criança, a tendência é ela achar que ela fez alguma coisa, né? E não, eu peço abraço, hoje a mamãe tá triste, meu coração tá triste, eu preciso do seu abraço, e ela abraça, fica. Então, acho que é um desafio de forma lúdica fazer com que ela entenda essas limitações e que nem por isso eu deixo de ser aquela mãe amorosa, brincalhona, e que canta, que pula, que corre, né? Mas é necessário. E acho que é necessário, no geral, até pra família, dizer, falar, porque quem tá de fora, né, às vezes se vê ali perdido porque não sabe nem como te ajudar. Porque a esclerose é uma doença que é uma batalha, é uma luta interna e solitária. Porque por mais que você diga que você tá sentindo, a pessoa não consegue ter noção da dimensão do quanto aquilo tá em você. E aí, às vezes, ela não sabe se ela te ajuda, né? Sai fazendo tudo. Mas aí também vai fazer com que você se sinta, nossa, ela tá achando que eu sou já inválida, né? Sim. Porque tá fazendo tudo, poxa, eu consigo, ainda sei fazer, eu ainda consigo fazer. Então, acho que é importante a abertura de conversar, né? Né? Se você pudesse voltar ao passado, lá, né, no seu diagnóstico, você teria feito alguma coisa diferente, assim, no começo do diagnóstico, logo que você recebeu o diagnóstico? Se alguma coisa que você pudesse mudar? Se eu pudesse voltar atrás, acho que até um pouco antes do diagnóstico, porque eu acho que a clareza veio até mais depois do diagnóstico, era ter priorizado um pouco mais a maternidade, que passa muito rápido, curta, é cansativo, mas curta. Passa muito rápido e às vezes a gente se vê naquela rotina de compromissos de trabalho e deixa passar algumas coisas. E eu vejo tanto que eu perdi. E agora com o diagnóstico, né, nessa questão, como eu falei pra vocês, de que talvez possa não continuar sendo como é, né? Então acho que eu teria me priorizado mais. Não só a mim, né? Mas a minha maternidade também. Às vezes eu vejo que eu me negligenciei em muitos momentos da vida ali, por ser uma pessoa muito centrada, muito de coisa de trabalho, muito certinha, muito... Então acho que talvez tenha levado de uma forma mais leve
essa questão e me priorizado mais. Estou aprendendo isso agora. A vida me pôs obrigatoriedade em me priorizar em questão de cuidados, né? Então acho que seria isso. Mas sempre é tempo, né? É tempo. De voltar e fazer. É tempo, de novo, né? voltar a fazer de novo, voltar a fazer o que você nem pensou em fazer. Então eu tive um episódio de um acidente, né, na infância, em que eu tive um afogamento, né? Um afogamento, eu tinha acho que uns 6, 7 anos de idade, eu morava no interior, né, cachoeira, assim, aquelas coisas. E tive ali um afogamento, mas meu pai conseguiu me achar, graças a Deus, não era minha hora, né, meu passaporte não estava carimbado ainda. E depois fiquei com trauma, né? E nunca mais fui atrás de aprender. E agora, como mãe, a gente faz o quê? Quer que o filho saiba, né? Se eu não sei, eu quero que meu filho saiba. Fui levar a criança pra escolinha. E a prescrição do doutor foi 150 minutos de atividade física na semana. Eu virei pra ele e falei assim, da meia-noite às 6, vale, doutor? Porque, né, mãe, filho e tudo, trabalhando e criança. Ele deu risada. E aí eu comecei a fazer o quê? Aprender a nadar, natação, gente, de toquinha, de tudo. Gostoso. Nos 45 segundo tempo, velha, com 37 anos, eu fui pra minha primeira aula de natação. Mas pra primeira aula de natação, né, as criancinhas vão ali seus 4, 5 anos. Mas se tornou uma atividade física que tem me ajudado bastante também no ganho, né, de massa e até da parte psicológica mesmo, né? Eu brinco que a atividade física, ela vai te ajudar na estabilidade, na força, tudo aquilo que a gente tem de limitações, né, que a doença traz. Mas eu falo que é um momento de terapia também, né? O Pilates, a gente faz amizade, a gente tá fazendo exercício, mas tá conversando. Na natação, a mesma coisa. E o próprio exercício físico vai te liberar substâncias que vão te deixar, né, mais pra cima. Então acho que esse foi uma coisa aí que foi um grande passo. Tentar depois, né, de quase morrer afogada, aprender a nadar nos 45 do segundo tempo. É um pouco antes, hein? 45 segundos tempo. Né? Já passava, já. Mas você não foi a primeira, espero que não seja a última, Emer, que me fala o quanto a esclerose múltipla, apesar de desafiadora, deu uma segunda chance pra vida, né? Vamos dizer assim. Porque vamos supor que você não recebesse seu diagnóstico. Talvez você não teria caído a ficha do quanto você trabalhava e talvez você tivesse sofrido um burnout ou algo pior. E às vezes você nem estaria aqui pra contar a história. Né? Não, sim, a gente começa a ter percepção, né? Que assim, trabalhar é muito, muito bom, a gente tem que manter como eu quero manter ativo, né? Assim, por muito tempo. Eu gosto muito da minha profissão, né? Eu sempre brinco, eu falo assim que eu não escolhi a enfermagem, eu fui escolhida de alguma forma, algum propósito eu tinha. E agora, como professora, eu gosto muito de estar com os alunos na tentativa de plantar uma sementinha para que tenham melhores profissionais, tenham profissionais de cunho mais científico, forte, mas também humanístico, né? Que a gente vê muitos profissionais e profissionais hoje em dia. Então, acho que a docência me trouxe isso também. Mas a gente aprende a dosar, né? A equilibrar os pratos. Que, né, são vários pratos, mas a gente aprende a equilibrar de uma forma um pouco mais tranquila, eu acho, né? Focar em outras coisas também. Isso é importantíssimo. E antes da gente ir para o nosso super quadro, eu só queria fazer uma pergunta para você. Como é cuidar de alguém precisando ser cuidado? Olha, eu vou te dizer que mesmo sem o diagnóstico da esclerose ao longo vou fazer 16 anos já de profissão, por diversas vezes da gente que atua, né, principalmente no ambiente hospitalar, que sempre vai ter uma pessoa ali numa situação bastante vulnerável ali, né? Muitas vezes a gente guarda a nossa dor no bolso e vai. E ainda não deixa transparecer, porque o foco daquele seu momento é no seu paciente, né? Então, por diversas vezes, eu já tive uma vez que eu fui trabalhar bem ruim, assim, saúde mesmo, e a paciente olhou pra mim, que tava muitos meses já comigo internada, falou, nossa, hoje você não tá bem, né? Você tá branca, né? Senta aqui um pouquinho. Se alguém perguntar, fala que fui eu que te chamei. Então, por diversas vezes isso acontece, né? Da gente, enfim, ter que guardar a dor no bolso e cuidar. Mas
eu digo pra você que estar na posição de paciente é complexo pra gente que esteve sempre do outro lado, né? Às vezes eu falo, nossa, mas era tão mais fácil quando eu era paciente, né? Que aí eu tinha quando eu era profissional, porque você detém o controle das coisas. Quando você se torna paciente, você perde ali o controle de muitas coisas, e a vulnerabilidade é complicada de lidar, né? Então a Bia sabe, nesse 1 ano e tanto aí que eu tô com ela, a cada consulta era praticamente um parto, porque era uma agonia, eu chegava lá e ao invés de ganhar eu só perdia, e era uma frustração, e era pesa comida, e faz isso, faz aquilo, e faz a dieta, e você falava, poxa vida, eu tô fazendo tudo e o resultado não vem, sabe? Então é mais complexo, assim, estar do lado de ser paciente, de aceitar que agora é você que precisa de cuidados. Quando você foi formada, e há 16 anos você só faz serviço, só faz cuidar. E acho que é um paralelo que até a gente consegue englobar a Gil nisso, né? Durante o trabalho de parto dela, ela é fisioterapeuta, ela faz exercício físico o dia inteiro. E durante o trabalho de parto, era eu me perguntando, vamos, Gil, agora é assim, agora rebola pro lado, rebola pro outro. Então você tá do outro lado de alguém te cobrando, vamos, agora empina assim, agora chacoalha ali, agora vamos assim. Então é muito complexo, mas eu acho que é algo que a gente aprende todos os dias, né? Sim. Então é aquilo. Nem todos os dias a gente lembra que tem esclerose, mas quando ela dá lembranças, a gente lembra que, opa, pera, também sou paciente. Também tem que cuidar, também tem que fazer. Às vezes mandava mensagem pra mim, eu não aguento mais. Carol, desistir não é uma opção. E aí a gente tem sempre focos, que é onde a gente se agarra mais. Então, você fala, não, eu tenho que estar bem porque eu tenho uma criança para criar, eu preciso ver essa menina crescer, então eu tenho que me cuidar. A gente sempre na vida vai ter um ponto de apoio, e a rede de apoio de familiar, mãe, pai, irmão, prima, marido, sogro. Graças a Deus eu tive acesso, assim, é uma rede de apoio que me ajuda muito, né? Infelizmente algumas pessoas, alguns pacientes não têm, o que dificulta um pouquinho mais o processo, né? Porque é como eu falei, a gente precisa de cuidados físicos efetivos, mas a parte emocional conta muito, né? E eu acho que pra mim a parte emocional é a que mais me desperta gatilhos de pseudosurtos. É sempre o fator de estresse, é sempre o fator assim que me gera mais, né? Essa questão. E aí eu acho que entra a rede de apoio pra você, né, ter essa questão de se sentir aceito do jeito que você é, na situação que você tá, de ser acolhido, de ter um suporte, né? Então, receber comidinhas da mãe, ela sabe o que eu posso comer, o que eu não posso, manda um monte de potinho, porque ela sabe que eu corro o dia inteiro, às vezes eu chego e vou comer qualquer coisa porque não tava pronta, já tem as coisinhas lá, então isso facilita, né, o processo. Mas eu acho que é importante a gente aceitar que essa é a condição. É com isso que temos que trabalhar para hoje, e aceitar realmente, né, o cuidado de outro profissional, de estar aberto mas de se informar também, de perguntar, de não aceitar pura e simplesmente a informação de um único profissional, seja ele de qual especialidade, né, for, mas de se inteirar, porque quanto mais você se apropria do que você tem, dos sintomas que são, melhor você conhece o seu corpo, e melhor você pode se ajudar ou identificar qualquer coisa que esteja saindo da rota, para procurar o atendimento, né? Porque na esclerose, realmente o quanto antes melhor, não é verdade? O quanto antes você vai melhor, né? E agora, bora pro nosso quadro 3 mitos e 3 verdades. Então vamos lá, Agatha, conta pra gente 3 mitos e 3 verdades sobre a sua vida, sobre a sua profissão, se você acha que a gente vai gostar muito de saber sobre tudo isso. Ai, isso é difícil. Vamos lá. E eu vou jogar a pergunta pra você, Bia, já que a gente tem essa parceria. É verdade que pra se alimentar bem na esclerose tem que passar fome, tem que comer aquelas comidas tudo sem graça?
Isso é totalmente mito, viu, gente? Muito pelo contrário. A Ana até aqui não deixa mentir, né? No caso dela, como ela mesma contou, ela foi uma paciente que perdeu o peso depois do diagnóstico. E aí você pode falar isso, né, pro pessoal? É muita comida que a gente precisou trabalhar, muita quantidade, caloria, tudo isso que a gente acabou precisando colocar no plano alimentar. Então, tanto o paciente que quer perder peso, eu mesma vim do processo de emagrecimento, foram mais de 50 quilos eliminados. E assim, comendo, né, quem me vê, como de tudo, gente, absolutamente de tudo, e só calculo, né? Então, assim, tudo isso é importante. Então, totalmente mito que vai passar fome, ou que vai, nossa, nunca mais vou tomar um sorvete na minha vida. Não esquece isso. Tem, come e não passa fome. Não passa fome, pelo contrário, eu não aguentava mais comer para chegar no que precisava, tomar aquele pó, meu Deus do céu, aquele hipercalórico, Jesus. Então, mesmo seguindo o plano alimentar, é possível comer coisas gostosas, tá? Eu sigo bonitinho ali, acho umas receitas lá no YouTube, tento, às vezes dá certo de primeira, às vezes não dá, mas depois dá certo. É verdade que a Nutri também ganha comida. Essas receitas ela leva. Ela é minha cobaia, eu faço os pãezinhos novos, eu levo os pãezinhos, biscoitinhos. Panetone, pão, broinha, já ganhei de tudo lá no Instagram. Tá uma paciente dessa. Eu tô. Já fiz receita de donut sem glúten, sem lactose. Já, ela em casa o pessoal aderiu. Podcast. Tá, eu vou mandar. Eu tenho consulta sexta-feira, eu vou mandar pela Bia, ela te traz um. Ela só vem. Ela te traz. Eu me garanto lá em casa chegar aqui. Não, mas eu já sou habituada que tem um companheiro, ela tem que dividir. Ela leva inclusive pro Gustavo. Eu levo pro Gustavo. Eu já levo pra 2. A porção já é pra 2, porque o Gustavo tá sempre lá no mesmo dia que eu vou lá na frente, então eu já levo pra ele também. Outro, deixa eu ver. É verdade que, deixa eu ver, que pra enfermeira é mais fácil conviver com esclerose? Você acha que é mais fácil? Você acha que é mais fácil? Eu acho que é mais fácil em um ponto. Porque a gente, por ter uma noção, né, da parte do físico, a gente consegue identificar certas coisas que às vezes uma pessoa que é leiga não consegue. Mas eu acho que eu preferia ser leiga. Porque a sombra do saber exatamente a repercussão que pode vir a dar me gera mais ansiedade. Então acho que eu sofro um pouco nesse cenário, sabe? Eu acho que eu preferia ser leiga. Porque aí eu não ia levar tão assim, tão a ferro e fogo a dieta, aquela. Porque às vezes eu faço a dieta, sigo bonitinho, mas eu como algumas coisas nos dias livres e nos dias que não era livre, e aí eu me sinto culpada. Meu Deus, eu comi isso, meu Deus, se aparecer uma lesão na próxima coisa, foi porque eu não segui, porque eu acho que gera uma cobrança muito maior. Eu preferia não saber. A Bia, ela já tinha diagnóstico quando ela entrou na faculdade, né? Então, um pouco diferente de você, mas eu tive uma grande amiga minha que foi diagnosticada recentemente, né? Eu falo, a vida vai me trazendo mais perto de mim, assim, pra eu também poder... Ou seja, não andei perto da gente. Mentira. E ela falou exatamente isso, Ana. Ela falou assim, ela é físio também, e ela falou assim, Gil, eu queria não saber, eu queria ser leiga nesse momento. Meus pais, meu marido, eles são leigos, eles não sabem o que eu tô passando. Não pesa. Apesar de eu não ser da área de neuro, eu sinto dificuldade em entender onde eu posso chegar. E toda essa rotina que você falou, né, que a gente pode chegar, eu acho que pesa mais quando a gente é profissional da área da saúde. Eu não tenho diagnóstico, de novo, né, falando isso, só porque muita gente acha que eu tenho, mas quando eu tenho que me vestir na vestimenta de paciente, eu penso a mesma coisa. Eu preferia às vezes não saber, né, diagnóstico da minha mãe, da minha avó, ou até mesmo o meu, porque é ruim a gente pensar nos prognósticos, pensar... A gente já pensa sempre à frente. Exato. Você não vive um momento agora, então agora é eu fazer o tratamento, então agora é eu fazer o tratamento. A gente já tem a prospecção, a noção daquilo, da gravidade, do que pode chegar. Então acho que isso gera uma sensação de ansiedade, de angústia, que em muitos momentos eu me pego assim, pensando em se isso angustia, dá aquela agonia. E eu acho que para uma pessoa que não tem essa completa noção, acho que talvez seja um pouco mais fácil, né?
Então, assim, tem prós e os contras. Mas acho que tem horas que eu preferia não saber. Preferia ser leiga, eu acho. Acho que nesse quesito também vale, né, para esse momento, assim, é verdade que ser paciente de esclerose múltipla vai te impossibilitar de ter um trabalho, uma casa, uma família. Mito ou verdade? É mito, gente. Estamos aqui trabalhando e com múltiplas funções, né? Então, hoje eu trabalho dando aula e acompanhando estágio também. Então, embora hoje eu não assuma plantão como a enfermeira integrante da unidade, mas eu continuo dando assistência a pacientes e acompanhando os alunos, o que eu falo que é um duplo trabalho, porque eu tô ali como enfermeira cuidando do paciente, mas também tenho a função de professora. Eu acho que super dá. É questão da gente se organizar em alguns cenários, se ajustar e continuar sendo mãe, continuar sendo a esposa, né? Equilibrar mesmo os pratinhos, mas eu acho que é super possível. E ainda que venha a ter, às vezes, alguma limitação, que, né, graças a Deus até o momento eu não tenho nada muito limitante de atividades, como algumas pessoas podem ter, mas a gente reorganizar a forma, né, como você está fazendo para conseguir fazer. Então, assim, estamos aí, né, semestres que eu vou lá na bio e falo, não, eu só tenho esse dia porque eu tô manhã e de tarde, e tem semestre que é só de manhã e depois à tarde chega a criança. Então, eu acho que a vida, ela precisa seguir, né? Normal, entre aspas, porque exatamente não vai ser igual era antes do diagnóstico. Mas no seu novo normal. No meu novo normal. É extremamente possível você dar sequência, né? Então, assim, pelo ponto de vista que nós temos, que a ciência tem avançado muito. Hoje, quem recebe o diagnóstico de esclerose, né? Você tem uma série de tratamentos medicamentosos, você tem uma série de estudos que estão sendo feitos, que embasam questões alimentares, o que ajuda, o que piora, os exercícios físicos que ajudam, o que pioram. Então, eu acho que é uma questão de você se adaptar à rotina e de você se comprometer com você mesmo. Não é nem com o outro. O que me dá o gás mesmo é a Laura, é o meu esposo, é a minha família, meu pai, minha mãe, porque eu quero estar bem para continuar a viver tudo que eu já vivi, tudo que muito mais eu vou viver com eles. Então é isso que me dá o gás. Mas eu tenho que estar comprometida comigo. Porque só eu vou poder fazer por mim. Só eu vou poder fazer a dieta certinha por mim. Só eu vou poder fazer os exercícios por mim. Só eu vou poder fazer, né, a terapia por mim. E trazendo isso pro futuro. Só né? Você vai poder ver sua filha se formar. Exatamente. Então, assim, né? Se eu não me comprometer comigo, porque depois, se eu não me comprometer comigo, quem vai pagar o pato de ficar sentindo as alterações sou eu não vou poder dividir com ninguém, entendeu? Os formigamentos são todos meus, a alteração de visão é toda minha, né? A falta de mobilidade, de estabilidade, de urgência miccional, é tudo meu, eu não posso dividir. Então a responsabilidade é minha, é assumir a parcela sua no negócio, entendeu? Então assumir essa parte para justamente poder viver o seu normal, o mais normal possível. Então tem uma frase que o médico que me acompanha falou no dia da consulta, e eu estava sozinha quando recebi o diagnóstico na consulta dele, porque o marido estava com a pequena, né? Alguém tem que ficar com a criança. E eu não havia comentado com ninguém da minha família, porque eu não queria alarmar antes de ter a certeza, né? Então ele virou para mim e falou assim: olha, Ana, você vai morrer com a esclerose, você não vai morrer de esclerose. Então ele falou assim: hoje tem tratamento, hoje tem os hábitos e tudo mais, né? Então ele falou assim: pode ser que você dure muito mais do que você duraria, porque agora você vai se cuidar muito melhor do que você estava se cuidando. Então acho que isso foi uma frase que me deu uma percepção boa de que é assumir essa parte e fazer o meu possível, né? Porque, assim, ninguém consegue controlar
a vida, quem não tem esclerose também, a gente nunca sabe o dia de amanhã, enfim. Mas a partir do momento que você sabe que você tem uma alteração e que você toma um curso de se cuidar, a chance de você se manter o mais normal, né, dentro do possível, e durar até muito mais que você duraria se você mantivesse os hábitos de vida não tão saudáveis assim. Então acho que isso é uma coisa que eu coloquei pra mim, né? Eu vou tomar conta do que eu consigo controlar, o resto eu entrego pra Deus, que a Ele pertence, e tento viver um dia de cada vez pra não sobrecarregar de ficar pensando, né? Mas... Tem uma frase que eu falo dos pacientes, às vezes eu falo que ela é um pouco cruel, mas ela é real. Eu falo assim, eu te ensino a fazer os exercícios, eu mostro o que você tem que fazer, a Bia mostra o que você tem que comer, você como enfermeira mostra o que o paciente tem que fazer, os cuidados que ele tem que ter, mas se ele não fizer, a minha vida vai continuar normal, a vida da Bia vai continuar normal, a sua vida vai continuar normal, mas o único que vai se beneficiar de fazer o que a gente orienta, o que a gente fala, é o paciente. Então ele pode, desculpa a palavra, cagar pro que a gente tá falando, né? Pode ignorar o que ele tá, no que a gente pediu, mas o único que vai sofrer com isso é ele. A minha vida vai seguir normalmente. Exatamente. Mas a dele pode ser transformada através disso. Com certeza. Eu 10 dias depois que comecei a dieta, depois do surto, eu já tive melhora dos sintomas, né? E depois dos exercícios e tudo mais. Então, assim, é extremamente possível. Ah, mas eu não tenho condição, não tenho uma pessoa especialista por perto. Ok, mas hoje em dia tem as redes sociais, né? Tem o seu Instagram, falando da parte do exercício, tem o Instagram da Bia. Então, hoje a gente tem uma acessibilidade à informação de qualidade muito fácil. Então, realmente, só não dá uma ajudinha, assim, só não dá uma organizadinha ali no caminho se a pessoa realmente não quiser. Porque hoje tá mais fácil. Com certeza. Né? Tá, eu não tenho aquela coisa toda, eu não tenho estudo de pilates, tá bom, mas tu tem uma pista de caminhada perto de casa, uma praça, né? Enfim, hoje existe várias... Uma rua, com certeza. Uma rua, né, pra andar... Mas tem internet, você pode fazer exercício em casa. Garrafa d'água, né? Você quer fiz com a garrafinha d'água, com o saquinho do mantimento. Então, acho que é estar aberto lá, né? Se você tem disponível profissionais especializados, ótimo, maravilha. Se você não tem, você vai fazer do teu limão a tua limonada ali naquele momento, mais baseado em alguma coisa, né? Também não dá pra ir ouvindo tudo que se fala por aí de pessoas que não são profissionais especialistas, porque a gente sabe que tem muita informação que, pelo contrário, até prejudica, né? Ai, toma chá disso, toma suco daquilo, suco de não sei o que. Antigamente a gente tinha as crendices populares, muitas coisas são verídicas, né? De fato, mas hoje em dia é bom procurar uma informação, né? E já... Você quer falar? E já seguindo, né, para a reta final do nosso Desclerosando de hoje, é uma pergunta que a gente faz para todos os EMers que vêm aqui, para os profissionais também. Se você pudesse falar para todos os EMers do mundo, se esse vídeo tivesse o poder de chegar a todos, né? A gente encerrou aqui, subiu para as plataformas e todos eles receberiam uma notificação para assistir esse vídeo. Qual recado você passaria para todos os EMers? Olha, de que você não se resume a um diagnóstico. Ele existe, você vai ter ali as suas limitações, mas você é muito mais que um diagnóstico. Então, realmente, faça valer a pena. Aproveite a vida que está aí, por mais limitações, por mais questões difíceis, que os dias são difíceis, sim. Mas acho que o fato da gente ter a possibilidade de continuar, né? A possibilidade de ter uma medicação, enfim, um tratamento, um acompanhamento, é de não desistir de você. Porque é como eu falei, é você por você mesmo, ninguém mais. Só você vai passar, só você vai sentir. Então, o que me ajudou muito foi a questão de trazer para mim essa responsabilidade de fazer, né, de gerenciar aí o meu caminho. E ao mesmo tempo, eu sempre falo até na terapia que acho que o que me manteve até aqui
bem, assim, no quesito de saúde emocional, é acreditar que tem alguém olhando por mim, né? Alguém que é maior, alguém em quem eu posso me apoiar nos momentos mais difíceis, e alguém que já tá lá em cima e que tá olhando por mim. Então toda infusão que eu vou fazer eu levo o texto que era da minha avó e eu sinto que ela tá lá olhando por mim. Então acho que ter um ponto de apoio no quesito assim de espiritual, da forma como você chamar, porque eu acho que isso faz muita diferença para quem tem essa questão, seja o nome que der. Eu acho que a gente consegue passar pela tribulação, pelas provações com uma certa resiliência maior, né? É aceitar que é aquilo e que se veio até a mim é porque eu sou capaz de suportar, porque ele não daria, né, uma cruz maior do que eu pudesse levar. Então ele vai me capacitar de alguma forma para passar por aquele período e não desistir de você, né? Não entregar os pontos, né? Então acho que seria isso. Tem muita vida além do dia do diagnóstico que você recebe, né? Diagnóstico. E é com essa frase inspiradora que a gente vai encerrando, né, o nosso podcast. E Ana, a gente não tem palavras para agradecer a sua presença. Obrigada. Compartilhar tanta experiência com a gente, tantas coisas boas que eu tenho certeza que vão ajudar muitos pacientes e familiares que estão nesse processo, inclusive já pensando em desistir do trabalho, da vida, de ter filhos, né, nesse processo. É questão de ajuste, né? Exatamente. Então a gente só pode agradecer por tanta inspiração, por estar aqui com a gente nesse dia. De verdade, a sua história, ela vai inspirar muitos eles em todo o mundo, né? E a gente só pode agradecer a você por isso. Eu que agradeço. Acho que como para mim foi muito importante encontrar pessoas que já tinham o diagnóstico para tentar me referenciar de alguma forma e de ver que realmente não é o fim, porque naquele primeiro momento é realmente o que parece, que é o fim, né? A linha de chegada e né, não vou ter mais nada depois disso. Então acho que compartilhar as experiências, mas sempre naquele cuidado de tentar não se comparar, porque a doença é diferente para cada pessoa, cada organismo reage de um jeito, mas eu acho que a gente dividir, né, a gente se acolher. Então, afinal de contas, um EMERS, como vocês falam, vai entender muito melhor você do que uma pessoa comum. Não que a pessoa não entenda, mas ele, por passar exatamente o que você passa, ele tem uma noção. Então eu acho que engrandece compartilhar a informação, saber que você faz parte de um grupo, de que existem mais como você, essa questão de pertencimento, de aceitação, né? Eu acho que isso é muito válido num diagnóstico tão complexo que a gente tem, né? Então, acho que isso é super bacana, né? Ana, muito, muito, muito obrigada mesmo, de coração. E para você que assistiu a gente até aqui, nossa, muito obrigada também. Esse Desesclerosando foi especial. Muito obrigada pelas suas palavras. Eu acho que corrobora muito com o que eu e a Bia a gente acredita, do que a gente luta para os nossos pacientes, e trazer pessoas que eu brinco, né, que não deixam a gente mentir sozinha, mas que façam que a nossa palavra não seja única. Que existem EMERs que pensam igual a gente, que acreditam nesse mundo onde a esclerose múltipla sim existe. A esclerose múltipla tá com você, mas ela não é você. A esclerose múltipla é algo que faz parte de você, mas que não tem que parar a sua vida. Você pode ser e fazer tudo o que você foi feito para fazer nesse mundo, independente se você tenha ou não esclerose múltipla. E se você curtiu esse episódio de hoje, eu te convido para seguir as nossas redes sociais do Desesclerosando, que está aqui na tela ou na descrição do áudio do vídeo. E aproveita que a gente sempre abre caixinhas para saber quais são os próximos temas ou convidados que você gostaria de ver aqui. E também comenta aqui embaixo o que você achou desse episódio com a Ana, que pra gente foi incrível, né, Bia? Com certeza. A gente agradece muito mais uma vez a sua participação, né? E também agradece a todos vocês que estão acompanhando a gente e deixando já os comentários, as curtidas e tudo mais. Então, por hoje, nós iremos encerrar o nosso podcast, mais esse episódio, e
Daqui 15 dias temos um novo episódio com um novo tema que com certeza vocês vão adorar. Nós te esperamos lá. Até a próxima. Tchau! Tchau, tchau! Ter esclerose múltipla é o fim da vida? Eu vou ter que abandonar o meu trabalho e deixar de fazer aquilo que eu amo? A nossa convidada de hoje mostra que não, que é possível ter esclerose múltipla e trabalhar. E eu... Não, peraí, eu errei. Vou de novo. Quais temas você gostaria que a gente abordasse aqui? Quem você gostaria de sentar? Mas o que é isso? Quem você gostaria de ver aqui sentada na nossa bancada junto com a gente para ser emparedado, como a Bia disse? Aham, sei. Vou aproveitar para trabalhar aqui no celular. Vai ver ponto que você tá. Isso, a câmera. Oh, não! Que? Paro aqui porque... Ih,